Olá, pessoal. Hoje a nossa aula de geometria analítica vai falar sobre condição de alinhamento de três pontos. Então, vamos discutir algumas ideias iniciais e falar um pouquinho dessa condição, né, dessa construção, para que eu tenha três pontos em linha reta lá no meu sistema de coordenadas. Então, primeiramente, eu vou desenhar esse sistema e aqui eu vou determinar três pontos. Vamos usar um marcador. Esses pontos eu vou chamar de A, B e C. Então, esse primeiro pode ser o A, de coordenadas XA e YA. O segundo pode ser o B, de coordenadas XB e YB. E o terceiro, o ponto C, de coordenadas XC e YC, tudo bem? E aí eu quero saber se existe uma reta que passe por esses três pontos lá no plano, né? Então, vamos desenhar essa reta em azul. Quero saber se essa reta existe, que passe por esses três pontos. E aí existe uma condição para eu determinar se esses três pontos estão alinhados, né? Eu vou trabalhar com um determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, né? E eu vou tirar o determinante dessa matriz. E quem são os elementos dessa matriz? Vamos lá. A primeira coluna ela é formada pelas abscissas dos três pontos. Deixa eu terminar de destacá-los aqui, que eu esqueci. Então, aqui é o B e aqui é o C. Então, vamos lá. Primeira coluna formada pelas abscissas. Então, vai ser o XA, aqui o XB e aqui o XC. Segunda coluna formada pelas ordenadas. Então, YA, YB e YC. E a terceira coluna formada pelos elementos iguais a 1. Então, aqui 1, 1 e 1. Tudo bem? E esse determinante ele tem que ser igual a zero. Ele deve ser nulo. Se esse determinante for nulo, eu tenho os três pontos alinhados. Se ele for diferente de zero, eu não tenho essa condição de alinhamento. Beleza? Então, vamos aplicar essa ideia em alguns exercícios que a gente tem aqui propostos. Primeiro, verificar se os pontos A, menos 3 e 5, B, 1 e 1 e C, 3 e menos 1 estão alinhados. Então, vamos montar o determinante. Primeira coluna, as abscissas, o menos 3, 1 e 3. Segunda coluna, as ordenadas, 5, 1 e menos 1. E a terceira coluna, todos os elementos iguais a 1. 1, 1 e 1. Beleza? E aí você resolve esse determinante do jeito que você achar mais conveniente. Aí eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui ao lado. E vou realizar as multiplicações. Então, vamos lá. 3 vezes 1 vezes 1, menos 3 vezes 1 vezes 1 é igual a menos 3. E aí você repete o sinal. O mesmo sinal, né? 5 vezes 1 vezes 3, 15. Então, sempre somando, mais 15. 1 vezes 1 vezes menos 1, igual a menos 1. Agora, no outro sentido, trocando o sinal dos produtos. 5 vezes 1 vezes 1, 5. Aí você troca o sinal, fica menos 5. Menos 3 vezes 1 vezes menos 1, 3. E aí, trocando o sinal, fica menos 3. E 1 vezes 1 vezes 3 é igual a 3. Trocando o sinal também, menos 3. Então, vamos lá. Menos 3 mais 15, 12. 12 menos 1, 11. 11 menos 5 é 6. 6 menos 3 é 3. E 3 menos 3 é igual a zero. Então, essa expressão resultou em zero. O que a gente conclui? Que os três pontos estão alinhados lá no meu plano. Beleza? Porque o determinante foi nulo, conforme a condição que a gente acabou de ver. Então, aí você verifica que é bem fácil, né, essa aplicação para você verificar a condição de alinhamento de três pontos. Vem aqui comigo no próximo exercício.
determinar x de maneira que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo. E aí, o que eu tenho lá no ponto C, eu não tenho a sua abscissa. A sua abscissa foi generalizada como um ponto x, né? Então, que valores eu posso estar colocando no lugar do x para que esses três pontos sejam vértices de um triângulo? E aí, para resolver essa questão, eu tenho que lembrar o seguinte: se eu tenho um triângulo, para eu conseguir formá-lo, seus três vértices não podem ser o quê? Colineares, né? Eles não podem estar em linha reta. Então, se eu tiver os três vértices em linha reta, né, os três pontos em linha reta, eu não consigo formar um triângulo, beleza? E aí eu concluo que o determinante formado pelas coordenadas desses pontos, ele não pode ser nulo, né? Se ele for nulo, eles estariam alinhados. Para formar um triângulo eu não posso. Então vamos lá. Determinante, as abscissas, primeira coluna, então 3, 1 e o x, que é o que eu quero descobrir. Na segunda coluna, as ordenadas, 5, 3 e 1. E a terceira coluna, todos os elementos iguais a 1. 1 e 1. Beleza? E o que eu tenho agora? Isso aqui deve ser o quê? Diferente de zero. Beleza? Então, aqui, diferente de zero. Né? Se for zero, eu não tenho um triângulo. Então, vamos lá. Você vai resolver também do jeito que você achar mais conveniente. Eu vou fazer do mesmo jeito. Vou repetir as duas primeiras colunas. Então, aqui 3, 1, x, 5, 3 e 1. Vamos lá multiplicar. 3 vezes 3 vezes 1 é igual a 9. 5 vezes 1 vezes x igual a 5x. 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Beleza? Agora no outro sentido. 5 vezes 1 vezes 1, 5. E aí você troca o sinal agora. Menos 5. 3 vezes 1 vezes 1, 3. Trocando o sinal. Menos 3. E por último, 1 vezes 3 vezes x, 3x. Trocando o sinal. Menos 3x. E tudo isso diferente de zero agora. Beleza? Essa vai ser a condição para eu formar esse triângulo. E aí vamos resolver, né, essa diferença. 5x menos 3x, 2x. Diferente. E aí, organizando essa equação, ó, 9 mais 1, 10. Menos 5, 5 menos 3 é igual a 2. Né? Então, aqui nesse segundo membro, eu vou ter menos 2. Tudo bem? Então, 2x diferente de menos 2, eu concluo que o x deve ser diferente de menos 1. Então, qualquer valor de x que não seja o menos 1, né, nessa abscissa, eu consigo formar o quê? Um triângulo. Né? Esses pontos vão ser vértices de um triângulo. Se for menos 1, significa que os três pontos estarão alinhados, né? Conforme a condição do determinante. Beleza, pessoal? Então, essa é a condição de alinhamento de três pontos, né? Exercício bem simples da gente estar trabalhando. Para finalizar, quero propor o terceiro exercício, quero que você tente fazer. Na outra aula a gente vai discutir um pouquinho, né, para terminar essa ideia. Considerando uma reta que passa pelos pontos A, menos 1 e menos 2 e B, 4 e 2, e intersecta o eixo Y no ponto P, determine as coordenadas desse ponto P. Então, analise cada informação que ele está falando. Ó, esse ponto P intersecta o eixo Y, o que eu posso concluir a partir disso? E aí ele quer saber as coordenadas desse ponto P. E você tem de fazer, né? Na próxima aula a gente discute um pouquinho mais sobre essa terceira questão, tudo bem? Então essa foi a aula de hoje, uma aula bem breve. Né? Nas próximas aulas a gente vai estar aplicando mais conceitos e trazer mais exercícios para a gente trabalhar, tudo bem? Então, bons estudos, muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.